Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2 aí, a nossa primeira aula da semana 3, né? Falaremos sobre a espacialidade rural. Bem, para a gente entender um pouquinho sobre essa espacialidade rural, vamos falar um pouquinho sobre as características e dinâmicas do espaço rural. O espaço rural é constituído pelas áreas não urbanas. Já sabemos sobre o rural é o oposto de urbano, né? São espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais, ou seja, são áreas em sua maioria pouco habitadas, né? A maior parte das atividades produtivas típicas no espaço está relacionado com a agricultura, pecuária e o extrativismo. Bem, a gente quer definir também a diferença entre o rural e o agrário, para a gente possa entender melhor sobre essa temática. Para compreender melhor a amplitude conceitual que envolve o espaço rural, é preciso distinguir as expressões rural e agrário, né? Nem sempre as atividades realizadas no rural são agrárias, né? É cada vez mais comum, né, a utilização desse espaço rural para atividades turísticas, esportivas, área de preservação ambiental, spas, clínicas, centros de pesquisas, entre outros, né? O que não está vinculado a atividades agrárias. Lembrando que as atividades agrárias seria aquelas atividades primárias que nós falamos ali assim, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. A modernização gradativa. A modernização gradativa alcança o espaço rural, é resultado da intensificação de capital empregado na produção rural sob a forma de máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira. Dessas formações surge a categoria de empresas rurais, né, em que quase nada se assemelham às práticas que remontam ao surgimento das primeiras atividades agrícolas. Ou seja, o campo se tornou, sim, um ponto de referência com relação a tecnologias, onde nós temos a utilização de tecnologias de ponta, desde a parte de máquinas, como também de engenharia genética, técnicas de manejo de animais, de irrigação, preparação do solo, entre outros. Tudo isso visando o quê? Uma melhor produtividade num curto espaço de tempo e uma maior lucratividade, é claro. A concepção do espaço rural. Além disso, a concepção de que o espaço rural é um ambiente de atraso no desenvolvimento e também tem sofrido modificações, né? Altos níveis de mecanização, utilização de tecnologia e especialização de mão de obra têm sido vistos em muitas propriedades rurais. As modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios. É crescente a preocupação sobre os impactos das atividades na saúde e bem-estar das pessoas, bem como com os danos causados ao meio ambiente. A modernização das atividades agrícolas trouxe novas questões que são objeto de análise e preocupação. As transformações ocorridas no espaço rural trouxeram consequências como a elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, a diminuição da biodiversidade, o êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no campo e poluição do solo causado pelo uso de fertilizantes. Esses são problemas, né, que podem ser notados, né, nesse ambiente aí assim, onde de certa forma causam grandes impactos no todo, né? Por exemplo, esse endividamento de agricultores aí, podemos observar que a partir do momento que foi criada uma linha de crédito, tem realmente agricultores endividados. Com isso,
o investimento, se mal feito ou mal assessorado ali assim no investimento desse capital, pode causar sim um endividamento, né? E com isso tomar proporções maiores, como até a perda da propriedade. Essa diminuição da biodiversidade vem aumentando há muitos anos, né? Uma vez que tinha-se uma ideia de que para produzir em grande proporção deveria o quê? Aumentar as áreas de cultivo, né? Desde aumentar as áreas de cultivo, como também aumentar as áreas de pastagem, né? O que não é verdade, né? Hoje, se uma propriedade de porte médio for bem trabalhada, né, tende o quê? A dar uma grande lucratividade, né? Como também o animal hoje, se ele se tem uma genética, recebe uma alimentação adequada, não é necessário que se tenha uma área gigantesca para que ele seja criado, né? O êxodo rural, né, uma vez que houve a formação de grandes latifúndios, né, onde os pequenos proprietários, de certa forma, não conseguiu o investimento necessário para que ele se mantesse no mercado, né, fez com que ele vendesse a sua propriedade ao vizinho que estava se tornando um verdadeiro latifundiário, ampliando suas áreas, né, e com isso ocorreu o êxodo rural, né? Ou seja, a migração desse pequeno produtor indo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Já a poluição do solo causada pelos fertilizantes, né? Esses fertilizantes eu me refiro também ao agrotóxico, né? Além dele matar as pragas, pode sim matar bactérias ou micro-organismos no geral ali assim, que são benéficos para o cultivo. Além das consequências citadas, a modernização no campo não solucionou o problema da fome mundial, pois grande parte da produção agrícola modernizada é destinada a abastecer os países ricos e industrializados. Bem, esse aí também é um dos problemas, né? Onde o campo, algumas propriedades se tornaram verdadeiras empresas, onde a sua produção é de ponta, de ótima qualidade e tem como foco o mercado externo, né? Ou seja, mandar exportar esse produto a outros países. Hoje, no Brasil, a ocupação de terras na atividade agropecuária está dividida da seguinte forma: 71,1% das terras ainda não aproveitadas economicamente, né? Ou seja, é um número interessante, uma vez que se tem essa proporção de área e assim que ainda não foi aproveitada. Talvez essas áreas ainda são áreas de floresta onde pode se manter um equilíbrio ali assim, uma biodiversidade naquele local. E temos também em consequência temos o 21% dessas áreas que são pastagens, né? E 5,9% de lavoura. O espaço agrário é dividido em glebas de terra, né? Que seriam as propriedades rurais, e essas podem variar de tamanho, né? No Brasil existe a estrutura fundiária, né? A forma como são distribuídas as propriedades rurais conforme o tamanho. Na configuração fundiária brasileira, as propriedades rurais são classificadas em minifúndio e latifúndio. Os minifúndios são pequenas propriedades rurais inferior a 50 hectares. Já os latifúndios são propriedades rurais superior a 600 hectares. As desigualdades na distribuição da terra é um problema extremamente polêmico, né, que apresenta constantemente a necessidade de uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição dessas terras aí, né, uma vez que esses grandes latifúndios aí, né, superior a 600 hectares, com certeza tem terras ali que são inativas, né? Mas o que seria a reforma agrária, né? De maneira simplificada, é a redistribuição mais justa da terra, ou seja, a reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição de terras para a realização de sua função social.
Temos também, além desse problema de má distribuição dessas propriedades, né, que a reforma agrária viria para resolver, né, temos também as relações de trabalho no campo, né, onde nós temos os pequenos proprietários, né, que são trabalhadores de base familiar, ou seja, da agricultura familiar, com pouca ou nenhuma utilização de tecnologias, que seria aquela agricultura de subsistência. Aí temos também a parceria, né? Essa parceria é uma espécie de sociedade, né? Onde um entra com o trabalho, né? E o outro cede parte de sua terra e o lucro é dividido conforme acordos pré-estabelecidos antes do plantio. Temos os arrendatários, né? São produtores rurais que pagam para utilizar a terra, como se fosse um aluguel da terra, né? Nesse período, ele poderá utilizá-la na agricultura ou pecuária, utilizar como quiser. Temos o assalariado permanente, né? Ou seja, são aqueles trabalhadores rurais que recebem salários permanentes, né? São amparados por todos os direitos trabalhistas estipulados nas leis brasileiras. Né? E temos também o assalariado temporário, né? Ou sazonal, como é chamado. Ou seja, são os trabalhadores que recebem os salários, mas o seu trabalho é realizado apenas em uma parte do ano, em determinado período do ano ali. Geralmente, época de plantio ou colheita, né? Um exemplo disso seria os períodos de colheita, né? Onde, de certa forma, há uma demanda maior de mão de obra e com isso ocorre a contratação temporária desses trabalhadores. Vamos falar um pouquinho sobre essas atividades desenvolvidas aí no campo, né? Como por exemplo a agropecuária, né? A agropecuária relaciona-se às atividades econômicas tanto da agricultura e da pecuária voltadas para a alimentação das populações e ao fornecimento de matéria-prima às atividades industriais. A agricultura consiste no uso do solo para o cultivo de plantas, enquanto na pecuária o solo é utilizado para a criação de animais, nos quais se obtém carne, peles, que seria o couro, né? Penas, lã, o couro em si também, leite, ovos, entre outros. Vamos falar um pouquinho agora da agricultura, né? A atividade agrícola depende de uma série de questões de ordem natural para o seu pleno desenvolvimento, como, por exemplo, o relevo, o solo, o clima, a disponibilidade de água são condicionantes para o plantio de diferentes espécies vegetais. O relevo pode facilitar ou dificultar as práticas agrícolas, né, principalmente com relação à implementação de máquinas no cultivo. Né? Já as áreas mais planas favorecem a agricultura, facilitando a mecanização, como eu falei, né? A utilização de máquinas, e principalmente o escoamento da produção, né? Onde, de certa forma, consegue que vá caminhões para escoar o produto final do cultivo. Nas áreas de maior declividade, como morros e montanhas, o uso de máquinas e o transporte de produção são dificultados. Por isso, e para amenizar o desgaste do solo, utiliza-se técnicas de terraceamento, né? Ou seja, onde corta parte da declividade daquele morro, né? Fazendo verdadeiras estradas ali, onde, de certa forma, uma vez que retirada a cobertura vegetal, né? Não escave aquele solo, né? Não causando as voassorocas ou bossorocas, como é conhecido. O clima, o solo e a água também são determinantes, né, para o cultivo, né? Aí temos até alguns exemplos aqui, né? O clima determina as culturas mais adequadas para cada lugar, né? Aí exemplo da banana, por exemplo, né? É uma fruta que se desenvolve em lugares quentes, ao passo que a maçã se adapta melhor a ambientes mais frios. Esse seria dois exemplos ali de opostos, né? Bananas em locais mais quentes e as maçãs em locais mais frios. Os solos devem ser preferencialmente ricos em humus, né? Ou seja, matéria orgânica de decomposição, que lhes confere maior fertilidade, além de possuir os minerais essenciais para o desenvolvimento das plantas. A água proveniente dos rios ou da chuva
podem inviabilizar a produção, né? O excesso da água no solo pode ser resolvido por sistemas de drenagem, ou aberturas de valas, ou implantação de tubos, né? Já a falta de chuvas pode ser solucionada com a irrigação. Vamos falar um pouquinho também sobre os sistemas de produção, né? Lembrando que conforme a mão de obra, as técnicas e os instrumentos empregados, pode classificar a produção agrícola em intensiva ou extensiva. A produção extensiva caracteriza pelo uso de técnicas rudimentares, ou seja, tradicionais, né? Equipamentos simples, como a enxada, baixa mecanização, pouco uso de fertilizantes e agrotóxicos, mão de obra humana e baixa produtividade. Esse aqui seria um agravante, né? Essa baixa produtividade. Já a produção intensiva caracteriza pelo uso de técnicas de produção modernas, né? Principalmente a utilização de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, sistemas de irrigação, sementes selecionadas, mão de obra pouco numerosa e elevada produtividade. Uma vez que há a implementação de máquinas, né, então acaba, de certa forma, reduzindo a mão de obra. Com isso, uma lucratividade superior à mão de obra intensiva, onde tem uma alta taxa de uso de mão de obra humana nesse processo. Pode-se ainda agrupar as atividades agrícolas, né, segundo o rendimento das terras, né, e o destino da produção em agricultura de subsistência ou agricultura comercial. Né? Essa agricultura de subsistência é praticada em escala de produção, em que pequenas propriedades com técnicas rudimentares ou tradicionais e mão de obra familiar, né? Sua finalidade é atender às necessidades alimentares da própria família e vender o excedente, ali, o excesso da produção, geralmente fica em feiras ou comércios locais. Né? Já a agricultura comercial é praticada em larga escala, em grandes propriedades, né? Para abastecer grandes mercados consumidores nacionais e internacionais, com o emprego de tecnologia, máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e apresentando elevada produtividade. Temos também as empresas agrícolas e a agroindústria. Né? As empresas agrícolas são grandes propriedades que utilizam alta tecnologia no processo de produção, segundo o modelo da agricultura comercial. Contratam ainda mão de obra qualificada, como técnicos, engenheiros agrícolas e engenheiros agrônomos também, né? Para elevar sua produtividade. Muitas empresas agrícolas transformam um produto que cultivam em bens industrializados, no próprio local de cultivo, na chamada agroindústria. É o que ocorre, por exemplo, com a laranja, né, transformada em suco, ou com a cana-de-açúcar transformada em álcool, né, o etanol, que nós utilizamos aí, e seus derivados, né, como principal o açúcar. Né, utilizamos bastante o açúcar oriundo da cana-de-açúcar. Temos também os processos industriais. Né, atualmente há uma infinidade de produtos agrícolas que passam por processos industriais. Por exemplo, podemos citar alguns legumes e verduras pré-cozidas, sucos e polpas de frutas processadas e congelados, ou até refeições completas prontas, né? Bastando apenas descongelar e aquecer, se for o caso. Né? Todos esses produtos saem da agroindústria, né, que pode estar instalada no campo ou na cidade, e vão abastecer os supermercados por todo o país. Né? Lembrando que a agroindústria seria a responsável o processo de tratamento desses produtos. Né? O campo se produz, né? E a agroindústria processa esses legumes, como foi citado no exemplo, verduras, e embalam de forma própria para a comercialização.
Temos também o extrativismo, né? Atividade que envolve a retirada de recursos da natureza, damos esse nome aí de extrativismo. Os seres humanos viviam quase exclusivamente da coleta de bens da natureza, né? O homem primitivo, vamos dizer assim. Dessa forma, o extrativismo pode ser entendido como uma atividade econômica mais antiga, né? Lembrando que o homem primitivo ele vivia de coletar, né, alimentos na natureza. Ele era nômade, vagava pelo território em busca de alimento. A partir do momento que ele passou a ser sedentário, ter moradia fixa, ele passou a cultivar, foi a origem da agricultura nesse período, onde ele passou de ser coletador, né? Onde ele passou a ser o agricultor, né? Vamos dizer assim. Temos, entre as formas de extrativismo, temos o extrativismo vegetal, né? Que consiste na retirada de produtos vegetais, como a madeira, o látex, né? Para a fabricação de borracha, frutos, sementes, plantas, entre outros. Em países em desenvolvimento, há uma exploração indiscriminada de recursos vegetais, ou a retirada de espécies protegidas por lei, sobretudo por madeireiras. Muitas espécies correm risco de extinção e formações vegetais inteiras podem ser dizimadas pela ação humana. Temos também, podemos citar o extrativismo animal, uma forma de extrativismo, né, que consiste na caça ou pesca de animais. A caça é a perseguição e o abate de animais para obter alimentos, né, a pele e outros recursos, e para o lazer, né, visto também como lazer por alguns, né. Essa atividade já foi muito comum no passado, mas com a ameaça de extinção de diversas espécies, atualmente se busca controlar sua prática. A pesca é uma retirada de animais, de espécies de animais que vivem em águas, rios, lagos, mares e oceanos, né, para o fornecimento de alimento e matéria-prima para a indústria. Também é importante como atividade de lazer, né? Como vimos, a pesca pode ser artesanal ou industrial. Essa artesanal seria uma forma mais extensiva, né? Onde, de certa forma, apenas para o consumo ou para o comércio local, né? E a industrial em larga escala, né? Para a comercialização e exportação. Temos também o extrativismo mineral, né, que consiste na retirada de produtos de origem mineral em áreas continentais ou marítimas também, né, não podemos esquecer. Né, abrange todas as atividades mineradoras, seja as relacionadas a minerais metálicos, como minério de ferro, seja as com minerais não metálicos, como por exemplo o sal marinho. Essa atividade pode ser realizada de maneira tradicional, por meio de técnicas simples, ou por grandes empresas extrativistas que empregam maquinário sofisticado e promovem grandes investimentos nesse setor. Não podíamos deixar de falar da pecuária também, né? A pecuária e a agricultura surgiram praticamente ao mesmo tempo, né? A partir do homem, que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, junto com começou a plantar o seu próprio alimento. Ele começou a domesticação de animais, né, há cerca de 10 mil anos atrás, né, e se desenvolveram paralelamente. Os animais criados pelos seres humanos precisavam de alimentos provenientes da agricultura, assim como a agricultura, em alguns lugares, necessita de animais no transporte de produtos agrícolas e na tração para movimentar o arado. Em muitos cultivos, as fezes e urinas de animais são usadas ainda, né, como adubo para o solo. Os animais criados pelos seres humanos podem ser classificados de acordo com o seu porte, né? De grande porte temos como os bovinos, bois, equinos, cavalos, bufalinos, né? Muares. De porte médio temos suínos, caprinos e ovinos, e pequeno porte, aves, rãs e insetos também.
há uma diferença, né, entre os sistemas intensivos e extensivos. Falamos de forma introdutória anteriormente, né? Aí a gente pode verificar aqui que esse termo de sistemas intensivos e extensivos podem ser utilizados tanto na agricultura e na pecuária, né? A primeira aqui a gente fala sobre a pecuária, agricultura e pecuária extensiva, né? Geralmente ocupam muitas terras, né? E empregam técnicas e ferramentas rudimentares, né? Não se tem muitas técnicas ali, utilizando muito trabalho braçal e obtendo pouca produtividade, né? Uma vez que obtém-se pouca produtividade, utilizando de bastante trabalho braçal, a lucratividade é bem inferior. Já na agricultura e pecuária intensiva, geralmente utiliza-se tecnologia, maquinário avançado, que acarreta um aumento na produtividade, né? E com isso também podemos notar que utiliza um número muito inferior de mão de obra braçal, e com isso aumenta-se a lucratividade. Temos também os sistemas de criação, né? Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas, com técnicas tradicionais e poucos cuidados veterinários, e a produção apresenta baixo rendimento. A criação bovina nesse sistema é geralmente associada ao corte, ou seja, ao abate para a produção e obtenção de carne e do couro. Na pecuária intensiva, os animais são confinados em lugares fechados, estábulos, granjas, pastagens cercadas, com técnicas modernas, cuidados de veterinário, alimentação balanceada e controlada, ração ou capim selecionado, né, por exemplo, onde ocorre a inseminação artificial, e a produção apresenta elevado rendimento, né? No caso da criação bovina, ela é geralmente associada à produção de leite. Então é isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho, né, sobre as mudanças, né, e as técnicas que são empregadas no campo, né? Lembrando que o campo atual, sim, é um ponto onde há uma tecnologia muito alta, há um emprego investimentos ali assim de máquinas em larga escala, assim como há empresas que realmente funcionam no campo, né? E com isso se tem uma grande lucratividade e uma contribuição para o PIB. Um abraço a todos aí, até a próxima.